Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O Pequeno Polegar. Estava, certa noite, um camponês pobre sentado junto ao fogão, atiçando as brasas, enquanto sua mulher fiava ao seu lado. Ele comentou: "Que coisa triste não termos filhos. Nossa casa é tão silenciosa, enquanto a de outras pessoas é barulhenta e alegre." "É", concordou a mulher, dando um suspiro. "Mesmo que fosse umzinho só, e ele não fosse maior do que o meu polegar, eu ficaria bem contente. Nós o amaríamos de todo o coração." Ora, algum tempo depois dessa conversa, ela teve um menininho forte e saudável, mas que não era maior do que um polegar. Então eles disseram: "Muito bem, nosso desejo foi satisfeito, e mesmo pequeno, nós o amaremos muito." E por causa de sua pequena estatura, eles o chamaram de Pequeno Polegar. Não lhe deixaram faltar nada. Contudo, o menino não cresceu mais do que isso. Continuou mesmo do tamanho que nascera. Ainda assim, ele olhava o mundo com olhos vivos e logo provou ser inteligente e ágil. Tinha sorte em tudo que tentava fazer. Um dia, quando o camponês estava se preparando para ir à floresta cortar lenha, disse consigo mesmo: "Eu bem gostaria de ter alguém para puxar a carroça para mim." "Ó, pai", disse o Pequeno Polegar, "em breve eu a levarei. Deixe comigo. Estará lá na hora marcada." Então o camponês respondeu rindo: "Como será possível? Você é pequeno demais até para segurar as rédeas." "Isso não faz diferença. Se mamãe puser os arreios no cavalo", respondeu o menino, "eu me sentarei na orelha dele e lhe direi aonde ir." "Muito bem", disse o pai, "vamos experimentar uma vez." Quando chegou a hora, a mãe arriou o cavalo, colocou na orelha do animal o menino, que logo gritou o primeiro "Eia!" e depois "Oh!" e conduziu o cavalo para onde queria. Tudo correu bem, exatamente como se o cavalo estivesse sendo conduzido por seu dono, e tomaram o caminho certo para a floresta. Então, aconteceu que enquanto a carroça virava uma curva e o polegar falava com o cavalo, dois estranhos apareceram em cena. "Nossa!" exclamou um deles. "O que é isso? Lá vai uma carroça e há um condutor falando com o cavalo, mas não se vê ninguém." "Tem alguma coisa esquisita nisso", disse o outro. "Vamos seguir a carroça para ver aonde está indo." A carroça continuou floresta adentro e chegou sem problemas ao lugar onde a lenha fora cortada. Quando o polegar viu o pai, disse: "Está vendo, pai? Eis-me aqui com a carroça. Agora me desça." O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e tirou o filhinho da orelha do animal com a direita. Então, Polegar se sentou satisfeito em uma palha. Quando os dois estranhos repararam nele, não souberam o que dizer de tanto espanto. Um puxou o outro para o lado e disse: "Escute, aquela criaturinha poderia fazer a nossa fortuna se a exibíssemos por dinheiro na cidade. Vamos comprá-la." Eles se aproximaram do camponês e propuseram: "Venda-nos esse homenzinho, nós cuidaremos bem dele." "Não", respondeu o camponês, "ele é a alegria dos meus olhos.
e não o venderia nem por todo o ouro da terra. Mas quando o pequeno polegar ouviu a negociação, subiu pelas dobras do paletó do pai, sentou-se ao seu ombro e cochichou-lhe no ouvido: Pai, me deixa ir, logo estarei de volta. Então o pai entregou aos dois homens por uma bela moeda de ouro. Onde quer sentar? Perguntaram para o polegar. Me ponha na aba do seu chapéu. Dali poderei andar para um lado e outro e observar as redondezas sem cair. Os homens fizeram o que ele pedia e depois que Polegar se despediu do pai, eles partiram. Caminharam até começar a escurecer e o pequeno homenzinho disse: Me desçam agora! Fique onde está, respondeu o homem, em cuja cabeça ele estava sentado. Não, disse o polegar, vou descer, me ponha no chão imediatamente. O homem tirou o chapéu e pôs a criaturinha em um campo à margem da estrada. Ele pulou e andou por algum tempo aqui e ali entre as plantas. Então entrou de repente em uma toca de rato. Boa noite, senhores, podem ir para casa sem mim, gritou para eles caçoando. Os homens correram por ali e cutucaram com gravetos a toca do rato, tudo em vão. O polegar foi se aprofundando cada vez mais e não tardou a ficar muito escuro, e eles foram forçados a voltar para casa, enraivecidos e com as bolsas vazias. Quando o polegar reparou que os homens tinham ido embora, saiu do seu esconderijo debaixo da terra. É perigoso andar por esse campo no escuro, disse. Corre-se o risco de quebrar a perna ou o pescoço. Por sorte, ele encontrou um caracol vazio. Que bom! Posso passar a noite aqui em segurança? E se sentou. Não demorou muito quando o polegar ia adormecendo. Ouviu 2 homens passarem. Um disse: Como vamos fazer para roubar o ouro e a prata do pastor rico? Eu sei, interrompeu o polegar. Que foi isso? Perguntou um ladrão para o outro, assustado. Ouviu alguém falando? E eles pararam para escutar. Então o polegar tornou a falar. Me levem com vocês, que os ajudarei. Onde é que você está? Olhem para o chão. Vejam de onde vem a voz, respondeu o polegar. Por fim, os ladrões o encontraram e o apanharam. Você vai nos ajudar, seu moleque? Vou! Deslizarei entre as barras da janela do aposento do pastor e passarei para vocês o que quiserem. Está bem, responderam os homens. Vamos ver do que você é capaz. Quando chegaram à residência paroquial, o polegar entrou sorrateiro no aposento, mas imediatamente gritou a plenos pulmões: Vocês querem alguma coisa daqui? Os ladrões se assustaram e avisaram: Fale baixo, não acorde ninguém. O polegar fingiu não entender e gritou outra vez: Que é que vocês querem? Tudo? A cozinheira, que morava no andar de cima, ouviu-o e se sentou na cama para escutar melhor. Mas os ladrões ficaram tão assustados que recuaram um pouco. Por fim, reuniram coragem outra vez e pensaram: o danadinho quer provocar a gente. Então voltaram e cochicharam para ele: Agora, fale sério e nos passe alguma coisa. Mas o polegar gritou mais uma vez, o mais alto que pôde: Só vou lhes passar tudo se vocês estenderem as mãos. A empregada, que estava escutando atenta, ouviu-o distintamente, pulou da cama e saiu atabalhoada em direção à porta. Os ladrões deram as costas e fugiram, correndo como se caçadores selvagens estivessem em seu encalço. Mas a empregada, nada vendo, foi buscar uma lanterna. Quando ela voltou, o polegar, sem ser visto, fugira para o celeiro, e a moça, depois de vasculhar todos os cantos e não encontrar nada,
voltou para a cama, achando que estivera sonhando de olhos e ouvidos abertos. O pequeno Polegar subiu no feno e encontrou um lugar esplêndido para dormir. Ele estava decidido a descansar até amanhecer e depois voltar para casa, mas teve primeiro que passar por outras experiências. Este mundo está cheio de problemas e aflições. A empregada se levantou antes de o dia raiar para alimentar as vacas. Primeiro ela foi ao celeiro e empilhou uma braçada de feno, justamente o feixe em que o coitado do Polegar estava dormindo. Mas ele estava dormindo tão profundamente que não se deu conta de nada, até chegar quase à boca da vaca, que ia comê-lo, junto com o feno. "Nossa!" exclamou ele. "Como foi que me meti nesse apuro?" Mas logo viu onde estava, e o principal era evitar ser esmagado pelos dentes da vaca. Por fim, quer gostasse, quer não, ele teve que descer pela garganta da vaca. "Esqueceram de abrir janelas nessa casa?" disse. "O sol não entra nela e nenhuma outra luz foi providenciada." De um modo geral, ele estava muito insatisfeito com suas acomodações. E o que era pior, vinha entrando cada vez mais feno pela porta e o espaço foi ficando apertado. Por fim, ele gritou cheio de medo, o mais alto que pôde: "Não me dê mais comida! Não me dê mais comida!" Nesse momento, a empregada estava ordenhando a vaca e quando ouviu a mesma voz que ouvira de noite, sem ver ninguém, ficou assustada. Escorregou do banquinho e derramou leite. Na mesma hora, saiu correndo para encontrar o pastor e disse: "Ah, reverendo, a vaca falou." "Você enlouqueceu?" respondeu o pastor, mas foi pessoalmente ao estábulo para ver o que estava acontecendo. Mal pisara no curral e o Polegar recomeçou a gritar: "Não me dê mais comida!" Então foi a vez do pastor ficar aterrorizado e achar que a vaca deveria estar enfeitiçada. Então mandou que a matassem. Assim, ela foi abatida, mas o estômago, onde o Polegar estava escondido, foi atirado em um monte de estrume. O Polegar teve um enorme trabalho para sair, mas quando meteu a cabeça para fora, um lobo faminto passou correndo e abocanhou o estômago inteiro. Ainda assim, o Polegar não desanimou. "Talvez o lobo ouça a voz da razão", disse, e chamou: "Caro lobo, sei onde você acharia uma magnífica refeição." "Onde?" perguntou o lobo. "Ora, nessa tal e tal casa", respondeu o Polegar. "Você terá de se espremer entre as grades da janela da despensa e lá encontrará bolos, toucinho e salsichas, tantas quantas quiser comer." E continuou a conversa descrevendo a casa do pai. O lobo não esperou para ouvir isso 2 vezes e à noite se espremeu entre as grades e comeu à vontade. Quando ficou satisfeito, ele quis ir embora, mas engordara tanto que não conseguiu sair por onde entrara. O Polegar contara com isso e começou a fazer uma grande agitação na barriga do lobo, debatendo-se, gritando a plenos pulmões. "Fique quieto", disse o lobo. "Você vai acordar as pessoas da casa." "Pois muito bem", respondeu o Polegar. "Você comeu até se fartar. Agora eu vou festejar." E recomeçou a gritar com toda a força. Por fim, seus pais acordaram, correram até a despensa, espiaram por uma fresta na porta. Quando viram o lobo, voltaram. O marido apanhou seu machado e a mulher uma foice. "Você fica atrás", disse o homem. "Se a minha machadada não o matar, você tem que atacar o bicho e abrir sua barriga."
Quando o Polegar ouviu a voz do pai, gritou: Querido pai, estou aqui dentro da barriga do lobo! Felicíssimo, o pai exclamou. Que o céu seja louvado, reencontramos nosso filho querido. E mandou a mulher pôr de lado a foice para não machucar o filho. Ele então reuniu suas forças e deu uma machadada na cabeça do lobo, fazendo-o cair morto. E então, com facas e tesouras, eles abriram a barriga do bicho e tiraram seu filhinho. Ah, disse o pai, que problemas tivemos por sua causa. Sei, pai, viajei pelo mundo, estou feliz por tornar a respirar ar puro. Onde você esteve? Eles perguntaram. Em uma toca de rato, no estômago de uma vaca, no bucho de um lobo, e agora vou ficar com vocês. E nunca mais o venderemos, nem por toda a riqueza do mundo, disseram eles, beijando e acariciando o filho querido. Então, lhe serviram comida, bebida e mandaram fazer roupas novas, porque as dele tinham se estragado em suas viagens. Fim.